Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Você pode se assentar. Louvamos a Deus pela vida do Romeu que está conosco. Deus abençoe sua vida. Meus irmãos, nós devemos aprender algumas coisas a respeito do reino dos céus. Ontem, aqui no nosso culto de comunhão, foi um culto extraordinário, abençoado. Sentimos o mover sobrenatural de Deus em nosso meio. E eu iniciei falando que se nós pertencemos ao reino dos céus, nós temos que aprender a respeito do reino dos céus. Nós devemos aprender a respeito daquele reino que nós pertencemos. Assim como nós pertencemos ao Brasil, temos que aprender a língua portuguesa, temos que aprender as regras de trânsito, precisamos aprender as leis de impostos, como funciona. Então a gente precisa estar por dentro, as leis civis, as leis criminais, precisamos entender de tudo, para que possamos viver de forma adequada. No reino dos céus não é diferente, nós precisamos entender que pertencemos ao reino dos céus. A própria palavra diz que nós pertencemos ao reino das trevas e fomos arrancados e transportados para o reino da luz, para o reino de Jesus Cristo, para o reino do Filho do amor de Deus. E quando nós estamos neste reino, nós temos que entender o funcionamento do reino, senão a gente acaba ficando perdido. Esses dias, estava conversando com alguém e ele disse: a minha empresa antes fazia o recolhimento de imposto de renda, e agora cada um tem que fazer o seu recolhimento. E ele teve que recorrer, então, a um contador para que pudesse fazer todos os trâmites, porque é o contador que entende das regras. Então, irmãos, quando nós pertencemos ao reino, quanto menos nós soubermos a respeito do reino, mais dependentes nós ficamos de outras pessoas que conhecem. Por isso, o conhecimento não é monopólio do pastor. Existem igrejas, até mesmo igrejas cristãs, que só o líder conhece. Eles não incentivam as pessoas a estudarem, eles não ensinam a palavra do Senhor. Então o fiel, aquele que frequenta lá, ele depende do líder. Totalmente dependente. Mas nós gostamos de ensinar a palavra do Senhor para que todos entendam e todos vivam de maneira excelente no reino. Como eu falei ontem, repito aqui hoje, existe um decreto divino para a nossa vida. Agora, a qualidade da caminhada nós que escolhemos. É como se nós tivéssemos, alguém chegasse e falasse assim: olha, você vai para a Europa, você pode escolher ir de caiaque, de veleiro, de navio cargueiro, de cruzeiro, navio cruzeiro. Você pode ir num jatinho particular, você pode ir numa classe econômica, ou você pode viajar, vamos fazer uma propaganda aqui, para Emirates, que você vai lá num A380 de primeira classe, como se fosse um verdadeiro príncipe, um rei dentro, e você que escolhe a qualidade da sua viagem. Então Deus planejou alguma coisa, Deus planejou uma tarefa, uma função, um propósito para a nossa vida, e nós escolhemos a qualidade da viagem. Por isso a gente precisa entender o que é que Deus tem para a nossa vida. Que nós lemos aqui, o finalzinho do versículo diz: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu e você fomos chamados segundo o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida, e nós não podemos mudar este propósito. Por isso a gente vê pessoas se batendo de lá para cá, sofrendo, com a vida arruinada, porque estão tentando fugir do seu propósito. Eu dei o exemplo aqui ontem, repito novamente, o exemplo clássico da palavra do Senhor é Jonas.
Deus falou, vai para Nínive. Ele pegou um navio para Tarsis. Ele tinha que chegar em Nínive, de um jeito ou de outro. Ou ele descia do navio, tudo arrumadinho, certinho, descendo do navio, dizendo, estou aqui, Deus, o que eu faço agora? Ou ele preferiu a segunda qualidade da viagem. Ele viajou dentro da barriga de um grande peixe. E a coisa lá não deveria ser nada boa. O cheiro não deveria ser bom. O ambiente, o ar, mas ele teve que chegar em Nínive, de um jeito ou de outro. Então estes são os decretos divinos. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui que nós somos chamados para um propósito. E nós vemos muitas pessoas tentando fugir do propósito de Deus. Tentando correr do propósito de Deus. Tentando fazer os seus próprios propósitos. Tentando fazer as suas próprias vontades. Tentando escrever a sua própria história. E assim sofrendo o que não precisaria sofrer. Você foi chamado com um propósito. Nós poderíamos, eu gosto muito de citar personagens bíblicos, porque nós vemos na prática, nós não ficamos apenas na teoria. Deus chamou Noé com um propósito. Deus chamou Abraão com um propósito. Deus chamou Moisés com um propósito. Deus chamou José com um propósito. Deus chamou Davi com um propósito. Deus chamou Elias, Eliseu, Salomão. Deus chamou Pedro, Tiago, João, Mateus, Paulo e tantos outros, Filipe. Deus chamou com um propósito. Imagine, uma história bem fantasiosa aqui, porque eles não eram contemporâneos, né? Mas se fossem contemporâneos. Imagine Noé falando para Deus, não, eu não quero ser construtor de arca, eu quero ser pai de nações. Imagine Abraão orando e falando, ó Deus, eu confio em Ti, eu quero ser o pai da fé, mas eu quero construir a arca, eu não quero ser o pai de nações. Cada um Deus escolheu para um propósito. E este propósito precisa e deve ser cumprido. Nos nossos dias, a uns Deus chamou para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores, para mestres. Outros Deus chamou para evangelizar na igreja local, chamou para evangelizar no bairro, chamou para evangelizar na cidade. Outros Deus chamou para ir além das fronteiras e evangelizar outros lugares. A outros deu coragem, ousadia para irem em países onde o evangelho é proibido. Muitas vezes nós estamos no conforto do nosso lar. Quantas pessoas hoje falaram assim, eu não vou para a igreja. Não estou falando daqueles que não se encontram bem de saúde. Estou dizendo daquelas pessoas que falaram assim, eu não vou hoje, ou quem está trabalhando. Mas muitas pessoas, simplesmente pelo fato de estar frio, falaram, eu não vou à igreja porque está frio. Porque está garoando. Ou porque amanhã começa a minha semana de trabalho, enquanto existem pessoas que estão deixando as suas casas, estão deixando a sua família, estão deixando a sua pátria, estão indo a países onde o evangelho é proibido e estão colocando a sua própria vida em risco. Nós vemos homens, mulheres que estão aí nos países muçulmanos, onde é proibido falar do evangelho, eles estão arriscando a vida. Outros que arriscam entrar na Coreia do Norte, outros países comunistas, que estão prontos a dar a sua própria vida pelo evangelho. E muitas vezes nós não queremos cumprir aquilo que Deus tem colocado na nossa mão de maneira tão confortável. E nós deixamos o propósito de Deus em segundo plano na nossa vida. Se der tempo, se sobrar dinheiro, se sobrar um pouco de energia, daí eu faço alguma coisa para o Senhor. Mas a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos chamados segundo o seu propósito.
É lógico que eu preciso trabalhar, é lógico que eu preciso manter a minha família, é lógico que eu preciso pensar em progredir na minha vida profissional, no meu recurso financeiro, é lógico que eu preciso ter tempo para a minha família, mas nada pode substituir o propósito de Deus na nossa vida. Chamados segundo o seu propósito. É interessante que o começo do versículo, Paulo está dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Tudo o que acontece na nossa vida coopera para o bem. Por que a gente precisa entender o propósito? Porque se a gente não entender o propósito, as coisas que nos sucedem, nós julgaremos que não estão cooperando para o nosso bem. A gente vai falar assim: Deus abandonou, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, Deus me deixou à mercê, Deus me deixou à própria sorte, Deus não se importa comigo. É por isso que existem muitas pessoas que estão sofrendo o que não precisariam sofrer, porque não entendem que foram chamados segundo o propósito do Senhor, e que todas as coisas que estão acontecendo para cooperar para o bem daqueles que são chamados. Mesmo as coisas que pareçam assolar a nossa vida. Eu quero voltar aqui na história do personagem José. José é um exemplo clássico de ter conhecimento pleno do propósito de Deus. Nós vemos Davi triste, nós vemos Davi preocupado. Nós vemos o profeta Elias dizendo: Senhor, tira minha vida, porque só me restou aqui, só restou a mim nesta nação, servindo ao Senhor. Mas José, em momento algum, nós vemos qualquer reclamação. Na história de José, uma história ilibada. José foi odiado pelos irmãos, mas ele sabia que Deus tinha um propósito nisso. José foi vendido pelos seus irmãos e ele sabia que tudo coopera para o bem. Os ismaelitas compraram e venderam no Egito a José, e ele sabia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele foi parar na casa de Potifar, ele sabia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A mulher de Potifar mentiu a seu respeito de algo que ele não tinha feito, e ele foi lançado numa prisão por 2 anos, injustamente, sem ter feito nada de errado, mas ele estava dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando os irmãos reconhecem: esse governador é o nosso irmão José, que nós tentamos matá-lo, que nós o vendemos como escravo para os ismaelitas, agora ele tem todo o poder na mão, ele tem poder de mandar nos prender, ele tem poder de mandar nos açoitar, ele tem poder de mandar com que a gente sofra muitos danos, ele tem poder até mesmo de tirar a nossa vida. E eles ficaram apavorados. Os irmãos de José entraram em desespero. Qual é a diferença de José para os irmãos de José? José conhecia o propósito de Deus para a sua vida. Os irmãos de José não conheciam nem o propósito de Deus na vida deles, quanto mais o propósito na vida de José não reconheciam. Eles entraram em desespero. Quem não conhece o propósito para o qual foi chamado, está suscetível a entrar em pânico, a entrar em desespero, a perder o sentido da existência, o sentido da vida. Mas José dá uma resposta extraordinária para os irmãos, dizendo: vocês fiquem tranquilos. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu em bênção. Deus reverteu em bem, Deus transformou em bem. E outra coisa, é para esse tempo que Deus me chamou. Foi para esse tempo o propósito estabelecido de Deus na minha vida. Então não foram vocês que me mandaram para cá, o próprio Deus me trouxe aqui. Agora eu quero fazer aqui um exercício juntamente com você. Vamos nos colocar no lugar de José. Se coloque no lugar de José.
odiado pelos irmãos, traído pelos irmãos, vendido como escravo, depois jogado numa prisão por 2 anos e ficou lá por 2 anos. Depois que o copeiro saiu, ele ficou 2 anos, né, naquele lugar. Agora ele se tornou governador e poderoso. Eu fico pensando, será que se fosse eu no lugar de José, eu ia falar assim, como diz aí um corinho que fez sucesso, um hino que fez sucesso um tempo atrás, né? Aqueles que me viram lá na lona vão ter que me aplaudir agora. Agora eu vou pagar com a mesma moeda. Agora eu vou descontar. Agora eles vão ver quem sou eu. Agora eles vão ver com quantos paus faz uma canoa. Agora eu vou dar o troco. Agora eles vão ver. Agora eu vou castigar. Não, José sabia muito bem do propósito de Deus para a sua vida. Agora, vamos voltar no nosso exercício. Ainda no lugar de José, o que você falaria para os seus irmãos? Qual seria a sua reação ao olhar diante de você os irmãos que tentaram te matar, que te venderam como escravo e que lhe causaram 13 anos de extremo sofrimento? O que você faria? José conversou com o faraó e deu a melhor parte da terra do Egito para os seus irmãos. O melhor lugar. O faraó falou, pode escolher o melhor lugar. Ele foi lá e escolheu, este pedaço aqui é o melhor lugar, vocês vão morar aqui. Eles foram premiados por José. José os pagou com uma grande boa paga. O amor, a atenção, o cuidado. Enquanto José esteve vivo, os seus irmãos, os seus sobrinhos, ninguém passou falta de nada, absolutamente nada, porque todos estavam sob o cuidado de José. Porque José era bonzinho também, porque José era paciencioso também, porque José era alguém do coração quebrantado também, mas acima de tudo, porque José conhecia o propósito para o qual foi chamado. Então José parou e pensou, se os meus irmãos não tivessem me odiado, eles não teriam tentado me matar. Se eles não tivessem conseguido me matar, não teriam me vendido como escravo. E se eu não me tornasse escravo, eu não chegaria na casa de Potifar. Se eu não chegasse na casa de Potifar, eu não chegaria na prisão. Se eu não chegasse na prisão, eu não conheceria o copeiro. E se eu não conhecesse o copeiro, eu jamais estaria diante de Faraó. Por isso Paulo está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então quem sabe nessa noite você esteja enfrentando uma luta. Quem sabe você esteja enfrentando uma dificuldade. Quem sabe a sua situação pareça insolúvel no momento. Parece que as coisas estão cada vez mais distantes. Quem sabe você não está entendendo por que é que você está passando por isso. Por que é que tanta dor tem lhe acometido. Você precisa entender o propósito para o qual você foi chamado. Deus te chamou. Você não é um erro, você não é uma falha, você não é um engano. Você não entrou por um acidente, por um acaso em uma igreja. Você não aceitou Jesus porque, eu acho que eu queria aceitar. Não, Deus te trouxe a um lugar. Deus fez você conhecer a palavra. Deus te chamou, Deus te escolheu. Deus trouxe, Deus te colocou aqui. Porque Ele tem um propósito estabelecido para a sua vida. E Ele está dizendo, todas as coisas cooperam para o seu bem. Mesmo que no momento você não esteja entendendo. Quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo, este que escreveu a carta aos Romanos, escreveu tantas outras, e muitas delas nós temos acesso através da Bíblia. Paulo era um jovem, doutor na lei, especialista em judaísmo,
nas leis, nos mandamentos, nos profetas, nos preceitos, na tradição judaica. E ele disse que ele era fariseu dos fariseus. Imagine, o fariseu já era extremo no seu cuidado. Agora Paulo diz, eu era fariseu dos fariseus. Quanto ao zelo da lei, perseguidor da igreja. Quando o primeiro mártir, Estevão, estava sendo apedrejado e morto, Paulo consentia na sua morte. Paulo estava olhando e pensando, é isso aí mesmo. Esses crentes merecem isso aí mesmo, né? Naquela época eles eram conhecidos como os do caminho. Essa turma do caminho tem que morrer mesmo. E agora na nossa cabeça, quem sabe a gente não entenda como é que Deus escolhe Paulo para ser o principal porta-voz do Evangelho. Alguém que perseguiu a igreja, alguém que matou os cristãos, alguém que consentiu na morte de cristãos, alguém que tinha cartas para prender homens, mulheres e crianças e levá-los arrastados à prisão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De repente Jesus desce, encontra Paulo lá no caminho de Damasco, e existe uma conversão extraordinária. E Paulo imediatamente passa de perseguidor a perseguido. De gerar sofrimento na igreja a sofrer pela igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você tem que entender as coisas que passaram na sua vida, as coisas que você enfrentou, até mesmo os erros, as falhas que você cometeu, todas as coisas cooperaram para o bem, para que você hoje estivesse no centro da vontade do Senhor, para que o propósito dele fosse estabelecido na sua vida. Agora a minha pergunta é, você já sabe? Você já descobriu? Você alguma vez já perguntou para Deus dizendo, Senhor, qual é o teu propósito para mim? Qual é o teu propósito para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? De que maneira o Senhor quer me usar? O que eu preciso buscar da tua parte? Qual dom, qual capacitação, qual habilidade eu preciso desenvolver? Todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, uma boa notícia para você. O próprio Deus te escolheu. O Deus que não precisa de ninguém. O Deus que não precisa de nada, absolutamente nada. Deus não tem crise de existência. Deus ele existe em si mesmo, ele é autoexistente, Deus nunca foi criado, ele é autoexistente, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada e de ninguém. Deus é extraordinário, santo, poderoso, soberano, excelso, magnífico, majestoso, imarcessível. A nossa mente pequenininha, a nossa cabeça é tão pequena que não consegue compreender a grandeza de Deus. E assim mesmo, este Deus tão grande, um dia ele olhou para essa terra tão pequena, e escolheu a mim e escolheu a você. Não escolheu para deixar jogado no canto. Deixa eu contar uma história para você entender mais ou menos. Minha filha tem 5 para 6 anos, e ela gosta de uma loja, ainda bem que ela gosta dessa loja, que tem uns brinquedinhos bem baratinhos, né? E ela sempre fala, papai, eu preciso comprar um brinquedo novo. Mas já não tem aonde guardar os seus brinquedos. Não, mas eu quero um brinquedinho novo. Estou precisando. Daí a gente, tal dia a gente vai lá. Daí a gente vai, e ela anda naquela loja grande. Na cabeça dela deve ser algo monstruoso de grande. Porque para a gente que adulto já é grande a loja, ela anda, e olha. Mas é isso aqui que eu quero.
E quantas vezes ela compra um bichinho de pelúcia, alguma coisa, ela chega lá e coloca no armário dela e nunca mais mexe. Fica lá, esses dias eu perguntei, cadê aquele ursinho que você comprou? Um ursinho pequenininho assim, está guardado. Você não vai brincar? Não, está guardado. Mas você comprou para quê? Não, é que eu precisava de comprar e está lá guardado. Então Deus não é assim, irmãos. Deus não nos escolhe e coloca lá no armário dele e diz assim, esse aqui depois qualquer hora eu vejo o que eu faço com ele. Se vai ter utilidade ou não. Deus nos chama, Deus nos escolhe com um propósito, com uma função, com uma missão. Propósito é missão, algo para ser realizado, uma tarefa a ser cumprida. Por isso Paulo diz assim, que ele completou a carreira que estava proposta a ele. Completar a obra. É a mesma coisa que você chega lá no seu trabalho e o patrão carregado, o chefe diz assim, olha, você precisa fazer isto hoje. E você precisa completar aquela obra. Quando você chega no seu trabalho, né, Mateus? Chega lá a mensagem, olha, você precisa levar tal peça em tal linha de montagem agora. Você precisa pegar aquela peça e levar na linha de montagem para que a empresa não pare e continue funcionando. Então nós temos uma missão a cumprir, o propósito é missão a cumprir. E nós não podemos ficar de mãos atadas. Porque existe uma coisa, um dia eu e você vamos chegar diante de Deus e vamos dar conta do nosso propósito. Ou nós seremos como aquela parábola que Jesus contou, que um senhor ia se ausentar da sua terra, da sua propriedade, e ele chamou 3 funcionários. A um funcionário ele deu 1 talento, a outro funcionário ele deu 2 talentos, a outro funcionário ele deu 5 talentos. Assim somos nós também. Deus nos chama e coloca talentos nas nossas mãos. É o propósito. Então 2 daqueles funcionários entenderam o propósito. O que ganhou 2 saiu trabalhar, foi trabalhando e ganhou mais 2. O que ganhou 5 trabalhou, o que ganhou mais 5. Agora um não entendeu o que era propósito. Não entendeu o mínimo do que era um propósito. Ele pegou o talento e enterrou. E quando o Senhor chegou, ele falou assim, olha, está aqui o talento que o Senhor me deu. Eu sei que tu és tão severo, que colhes aonde não plantou. Então eu fiquei com medo. E eu enterrei, então está aqui o talento. E diz que aquele senhor ficou tão bravo, tão irado, disse, pelo menos, por que você não colocou na mão de um banqueiro, que quando eu chegasse aqui, eu pegaria esse talento com juros. Pelo menos teria me rendido juros. Será que eu e você um dia iremos chegar diante de Deus? E Deus irá perguntar, o que você fez com o propósito que eu te dei? O que você fez com a missão que deveria cumprir? O que você fez com a chamada que lhe concedi? O que você fez com o plano que eu estabeleci na sua vida? O que você fez? Será que nós vamos falar, Senhor, eu trabalhei. O Senhor me deu 2, está aqui 4. O Senhor me deu 5, aqui estão mais 5. Então que nós possamos entender e compreender. Porque quando nós não entendemos o nosso propósito, quando nós não entendemos a nossa chamada, quando nós não entendemos o plano de Deus para as nossas vidas, nós andamos batendo a cabeça de um lado para o outro. Irmãos, o que nós vemos dentro das igrejas, quando eu falo dentro das igrejas, não é só a nossa denominação, você pode ir em qualquer denominação. Igrejas pequenas, igrejas grandes, igrejas gigantes. Quantos crentes? Essa semana eu vi ainda a pregação de um pastor lá de Minas Gerais, de uma grande igreja. Pastor muito proeminente na nação. E ele contou que uma mulher chegou para ele e disse, pastor, eu estou numa crise existencial. Eu estou entrando em depressão. Pastor, eu não estou gostando mais de mim mesmo. Pastor, eu não... E começou a chorar as mágoas, né? Pastor, deixa aqui que eu vou orar. Vem aqui que eu vou orar por você. E começou a orar para a mulher. Senhor, eu sei que essa mulher não lê a Bíblia.
Eu sei que essa mulher não ora, eu sei que essa mulher não gosta de ir para a igreja, eu sei que essa mulher vai no culto e não presta atenção, fica alheia ao que está acontecendo. Eu sei que essa mulher não conhece o teu propósito, eu sei que ela não tem te buscado como deveria buscar. E quando terminou a oração, ela falou assim: o pastor tem dom de revelação? Ele falou: não tenho dom de revelação não. Mas um crente chegar aqui e dizer que está tão triste, tão abatido desse jeito, é porque ainda não entendeu o que Deus quer para a sua vida. Então, irmãos, dentro da igreja existem pessoas sofrendo no casamento, sofrendo nas finanças, sofrendo nas emoções, sofrendo com os desejos, as vontades, sofrendo em muitas áreas da vida. Fala: Senhor, como é triste ser crente, como é difícil ser crente. Não é tão assim não, é porque ainda não compreendeu o propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem. Quando você está saindo, quando você está pisando fora do seu propósito, o Senhor começa a arrochar as coisas, a apertar as coisas. Lembro de outro pastor, eu aprendi uma coisa valiosa com ele. Ele disse assim, quando ele chega numa casa, ele falou assim: eu já fui encanador. Quando eu chego numa casa ou em qualquer lugar e a torneira está muito apertada, é que a torneira está com problema. Torneira normal nunca está apertada, ela está fechada normalmente. Você fecha ali, parou de pingar. Mas a torneira está com um problema, tem que ir apertando. E não para de pingar, aperta mais. E não para de pingar, aperta mais. Assim é o crente que está fora do seu propósito. Deus começa a apertar, Deus começa a arrochar, vai apertando, até que a pessoa se volte para o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Encerro dizendo aqui algumas coisas importantes. Deus estabeleceu um propósito para a sua vida. Você não pode escolher o seu propósito. Você não pode mudar o seu propósito. E você não pode fugir do seu propósito. Lembre-se, Deus estabeleceu um propósito na sua vida. Você não muda o seu propósito. Você não escolhe o seu propósito. Você não foge do seu propósito. Então a qualidade da sua vida depende de você aceitar o propósito de Deus para a sua vida. Se a coisa começar a apertar, lembre-se da torneira. Eu não estou muito bem, eu tenho que acertar as coisas, porque torneira arrochada é torneira com problema. Vamos ficar em pé, vamos orar neste momento. Irmãos, é tão bom servir ao Senhor.